Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Portal de Estudos de Química hoje vai apresentar para vocês os cálculos em Química por análise dimensional, parte 5, exercícios envolvendo estequiometria da eletrólise, ok? E antes de iniciarmos a resolução dessa lista de exercícios, é importante, quando se tratar da estequiometria da eletrólise, que os alunos saibam que para calcularmos a carga elétrica, esta é calculada através desse produto da corrente elétrica vezes o tempo. Tá? É muito importante tomar conhecimento desta equação, porque às vezes ele dá a carga e a corrente pede o tempo, ou em alguns casos ele dá a corrente e o tempo e pede a carga elétrica, enfim. Outra coisa muito importante que é bom que vocês saibam são as unidades dessas grandezas. Então, por exemplo, a unidade da carga elétrica é expresso em Coulomb, a unidade da carga elétrica é em ampere e a unidade do tempo é em segundos. Muito bom. A constante de Faraday, que sempre é fornecido através dos dados dessas questões, diz que a constante de Faraday corresponde a 96.500 Coulomb, ou seja, ampere vezes segundo. Isso corresponde à carga de 1 mol de elétron. 1 mol de elétrons corresponde a uma carga de 96.500 Coulomb. Como isso foi determinado através de um experimento realizado por Michael Faraday em sua homenagem, essa constante de 96.500 Coulomb também corresponde a 1 Faraday, certo? 1 Faraday equivale a 96.500 Coulomb, que corresponde a 1 mol de elétron. A carga elétrica em Coulomb é igual a corrente em ampere e o tempo em segundos. Muito bem. Agora vamos resolver. Eu escolhi aqui alguns exercícios recentes que estão fazendo uso desses valores, né, de carga elétrica, de carga corrente vezes o tempo, e vamos aplicar então. Esse primeiro exercício é da medicina da Universidade de São Caetano do Sul. Ele fala que existe no mercado uma família de pilhas recarregáveis construídas com eletrodos de fosfato de níquel e ferro e grafite, ou grafita, cujo funcionamento consiste na migração de íons lítio através de uma membrana polimérica que separa esses eletrodos. Na descarga da bateria, os íons lítio com carga mais 1 produzidos no ânodo migram para o cátodo, liberando elétrons para o meio externo por meio de um fio condutor de elétrons. Aqui está a figura. Aqui nós temos o polo negativo à sua direita, o polo positivo à sua esquerda. A descarga da pilha, ela consiste na produção de íons lítio. E depois, posteriormente, esse lítio que foi produzido no ânodo migra para o cátodo, e essa migração envolve elétrons que passam pelo circuito externo aqui, e aqui nós temos o amperímetro para medir a corrente elétrica. Muito bem. Pergunta-se, considerando que 1 Faraday corresponde à carga de 1 mol de elétrons, aquilo que acabamos de rever antes de fazer essa questão, e que a recarga completa da pilha representado na figura consome uma carga de 2,5 Faradays, pergunta, para esta carga de 2,5 Faraday, calcule a massa de lítio existente na pilha. Bom, a figura mostra, ele fala para você aqui, ó, que a recarga completa da pilha é representada na figura. Então a figura mostra a recarga quando ela é colocada diretamente numa fonte, e a descarga vai do polo negativo, que chama-se ânodo, é uma pilha, né? E o polo positivo chama-se cátodo.
no processo de descarga da pilha, certo? E numa pilha, o fluxo de elétrons ele passa espontaneamente do ânodo para o cátodo. Aqui está. Esse é o sentido do fluxo de elétrons. Aí quando ocorre a recarga da pilha, aí vai acontecer o contrário, ou seja, os elétrons partem do polo positivo para o negativo, já que a recarga da pilha é o seu oposto, e os elétrons partem do polo positivo para o negativo. E o lítio ele é reduzido com essa carga mais um até lítio metálico. Bom, então se a pergunta é calcule a massa de lítio, para fazer o cálculo dessa massa eu tenho a carga, então esse é o meu dado preliminar. Vou escrever aqui, ó, 2,5 Faraday. E eu posso deixar Faraday assim mesmo, não tem nenhum problema, já que eu tenho aqui que a constante de Faraday é 1 Faraday, corresponde a 1 mol de elétron. E para esse 2,5 Faraday, a pergunta do exercício é: calcule a massa em gramas de lítio. Calcule a massa em gramas de lítio. Esse exercício foi elaborado pela VUNESP. A VUNESP tem a tabela periódica para a sua consulta, e dessa consulta eu vou verificar a massa atômica do lítio, que é igual a 6,94. Logo, a sua massa molar, a massa de 1 mol, é 6,94 gramas. Bom, outro detalhe importante notem que quando o lítio ele sofre uma redução, então ele vai receber o número de elétrons correspondente à sua carga. A carga, ele está com falta de um elétron, então ele vai receber o elétron e vai se transformar em lítio metálico nesse caso. E assim, a estequiometria aqui dessa eletrólise nos mostra que 1 mol de elétron que o lítio reduz produzirá 1 mol de lítio metálico. Agora eu vou usar a constante de Faraday. 1 Faraday corresponde a 1 mol de elétrons. E como já é do nosso conhecimento, como eu não quero que a resposta final apareça Faraday, então o Faraday ele vai desaparecer. E para o Faraday desaparecer é simples, eu coloco o Faraday aqui no denominador. Então eu escrevo a constante de Faraday, que é 1 Faraday corresponde a 1 mol de elétrons. Esse 1 mol de elétron, 1 Faraday, é exatamente a constante de Faraday. Ótimo. A unidade de Faraday aqui do numerador eu cancelo com a unidade de Faraday do denominador. Bom, agora esse número de mols de elétrons também vai ter que desaparecer, já que a minha resposta final tem que ser massa em gramas. E o dado que tem número de mols de elétrons para eu usar agora é justamente a estequiometria da eletrólise, que aqui está, ó. 1 mol de elétron que o íon lítio vai reduzir, que vai receber, produzirá 1 mol de lítio metálico. Bom, vocês viram que eu coloquei 1 mol de elétrons no denominador, justamente para eu fazer isso aqui, ó, cancelar mol de elétrons do numerador com o denominador. Agora, como eu desejo calcular a massa, e agora esse exercício será finalizado, porque eu vou pegar e usar a massa molar. A massa molar é 6,94 gramas de lítio. O que é isso? Isso é a massa de 1 mol de lítio, lítio metálico, né? Metal. Agora eu vou cancelar o mol de lítio aqui do numerador com o mol de lítio no denominador. Aí eu vou realizar esse cálculo simplesmente multiplicando 2,5 por 6,94. E agora eu terei a minha resposta final. A resposta final será igual a 17,35 gramas de lítio produzido, certo? Aqui, meus amigos e minhas amigas, eu também posso fazer uso dessa ferramenta, que é a análise dimensional, para resolver exercícios relacionando a estequiometria da eletrólise,
sem aquela obrigatoriedade do aluno ter que memorizar fórmulas, mas para muitos de vocês isso é uma novidade. E nada mais pertinente do que a prática para que vocês fiquem mais, digamos, familiarizados com esse tipo de resolução, ok? Como trata-se de uma questão dissertativa, então vamos colocar as especificações. Primeiro, esse 2,5 farads corresponde ao dado fornecido pelo enunciado da questão. 1 mol de elétrons corresponde a 1 Faraday, e isso corresponde à constante de Faraday. Então escreva aqui, ó, constante de Faraday. A seguir eu vou escrever esse 1 mol de lítio, que corresponde a 1 mol de elétrons. Isso é a estequiometria da reação de redução do lítio, que aqui está, ó, tá vendo? Da estequiometria eu tiro essa razão: 1 mol de lítio, 1 mol de elétrons. E ok, para nós finalizarmos estas especificações, eu vou escrever agora que esse 6,94 gramas 1 mol corresponde à massa molar do lítio, certo? Bom, meus amigos e minhas amigas, eu estou fazendo então hoje, finalizando essa série de exercícios com aplicações em diversos pontos da química, onde posso fazer uso da análise dimensional para fazer os cálculos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa série. No exercício número 2 da Fundação Getúlio Vargas, dessa última prova, fala que uma das formas de obtenção do zinco metálico envolve o processo de hidrometalurgia. Esse processo visa a produção de uma solução de sulfato de zinco, livre de impurezas, e a posterior deposição do zinco metálico por eletrólise. Essa solução passa por uma eletrólise. Normalmente usa-se uma corrente de 600 amperes, e aqui ele fornece a massa molar do zinco, 65,4 gramas por mol. E a pergunta é a seguinte: considerando que 1 Faraday corresponde a 96.500 coulomb, para produzir 450 gramas de zinco metálico, aqui nas alternativas ele quer saber o tempo. Então, qual o tempo para ocorrer a deposição de 460 gramas de zinco metálico? Bom, muito bem, então vamos lá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou fazer aqui a reação. Na verdade eu estou copiando e colando, né, para ganhar um tempinho, só para mostrar para vocês aqui a relação estequiométrica, a estequiometria da eletrólise, não é? E qual é essa relação estequiométrica? É 2 mols de elétrons que o zinco vai receber produzirá 1 mol de zinco metálico. Vamos guardar essa informação que será útil para resolver essa questão. Então eu quero saber quanto tempo, qual é o tempo em segundos, vamos colocar bem aqui, qual é o tempo em segundos para ocorrer a eletrodeposição de 460 gramas de zinco metálico. Pronto, esse é o meu dado inicial e eu tenho que chegar na resposta final em segundos. Mas eu vou acrescentar aqui um outro dado. Para que ocorra a deposição de 450 gramas de zinco, a corrente para ocorrer essa deposição é de 600 amperes. Então, 460 gramas para ocorrer essa deposição é preciso de uma corrente de 600 amperes. E você já vai entender o porquê de colocarmos a corrente aqui no denominador, tá bom? Já vai entender. Continuando, eu vou transformar gramas de zinco em mol usando a sua massa molar. A massa molar do zinco está aqui, ó, né? 1 mol de zinco metálico, que vai
eletrodepositar, possui uma massa de 65,4 gramas de zinco. Então, essa massa molar eu coloquei de propósito a massa em gramas aqui embaixo, né? Para eu cancelar com a massa em gramas aqui do numerador. Bom, a seguir eu tenho um mol de zinco, né? E agora eu vou fazer a relação estequiométrica. 1 mol de zinco produzido na eletrólise para 2 mols de elétrons na qual o zinco vai reduzir. Então, eu vou escrever 2 mols de elétrons que o zinco vai sofrer a redução para 1 mol de zinco metálico. Muito bem. Eu coloquei o zinco, a quantidade de matéria, né, que é mol de zinco metálico aqui embaixo, né, para eu cancelar aqui com o numerador. E por fim, agora eu vou usar a constante de Faraday. A constante de Faraday está aqui, ó, 96.500 Coulomb. Só que Coulomb é o mesmo que, vamos voltar aqui no início, aqui está, Coulomb é o mesmo que ampere vezes segundos. Então eu vou escrever aqui 96.500 ampere vezes segundos. Esse produto ampere vezes segundo é Coulomb. Essa carga está disponível para 1 mol de elétrons. Aqui está, né? 96.500 Coulomb, que corresponde a um Faraday, 1 mol de elétrons. Pronto? Pronto. Mol de elétron aqui do numerador, cancelo com o mol de elétron do denominador. Ampere aqui de baixo, cancelo com o ampere aqui de cima. O que sobrou? De tudo sobrou exatamente o que ele pediu para calcularmos o tempo em segundos. Eu também posso fazer o seguinte, cancelar 2 zeros aqui do numerador com 2 zeros aqui do numerador, para eu tentar simplificar o máximo possível. Bom, eu não vou priorizar a resolução matemática dessa operação, porque essas aulas, a finalidade é mostrar para vocês o raciocínio aplicado na resolução desses exercícios, ok? Nesse caso, a resposta dessa operação será igual a 2.213,3 segundos. Mas a resposta encontra-se em notação científica. E em notação científica, eu pego 2,2, eu coloco 1, 2, 3 casas decimais para a esquerda para que o produto que multiplica a base 10 fique entre 1 e 9,9. E para eu colocar a casa decimal da direita para a esquerda, esse número vai diminuir e cada casa à esquerda diminui e aumenta uma unidade no expoente da base 10. Quantas unidades no expoente da base 10 eu devo aumentar? 1, 2, 3. Pronto. Em notação científica, aqui está então. É igual a 2,2 vezes 10 elevado à terceira em segundos. Bom, esse exercício aqui é um teste de múltipla escolha e a nossa resposta final está aqui, alternativa B. Eu não vou colocar as especificações, já que não se trata de uma questão dissertativa. Eu só faço isso nas questões dissertativas, ok? Mais uma questão, medicina da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, né? Também feito pelo vestibular da Vunesp. O metal lítio pode ser obtido pela eletrólise ígnea de uma mistura eutética de cloreto de lítio e cloreto de potássio, composto por 45% em massa de cloreto de lítio e 55% em massa de cloreto de potássio. Uma das aplicações do lítio é a produção artificial de trítio em reatores nucleares, pelo bombardeio de isótopo de massa 6 com nêutrons. O trítio, isótopo radioativo do hidrogênio, é o emissor de partículas beta, empregado como traçador e estimular a recarga de aquíferos. Agora, ele diz o seguinte: sabendo que a constante de Faraday é igual a 96.500 Coulomb a 1 mol, e que o Coulomb equivale ao produto ampere vezes segundos, estima-se o tempo necessário
Então ele quer que você calcule o tempo necessário para que 85 gramas de cloreto de lítio sejam completamente transformados em lítio metálico e cloro gasoso por eletrólise, submetido a uma corrente de 7 amperes. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, cloreto de lítio é um composto de natureza iônica. O lítio é metal alcalino, o cloro é um halogênio. O metal alcalino, a carga dele é +1, e o halogênio da família 7A, a carga dele é -1. Então, quando eu faço um aquecimento de um composto iônico até ocorrer a sua fusão, nessa fusão os íons constituintes do sal, eles se dissociam, eles se separam. Nesta separação, no polo negativo, ele vai atrair os cátions. Os cátions que aderem no polo negativo é o lítio, que está com falta de um elétron, e quando ele receber esse um elétron, aí o lítio vai se transformar em lítio metálico. Eu estou fazendo isso para mostrar para vocês a estequiometria da eletrólise, que nesse caso mostra que 1 mol de elétron que o íon lítio vai receber, reduzir, produzirá 1 mol de lítio metálico. Bom, ele quer saber o tempo, né? Como ele quer saber o tempo, esse exercício então ele fica muito parecido com o anterior, né? Ou seja, primeiro eu começo através da massa de lítio, de cloreto de lítio necessária para ocorrer essa eletrodeposição. A resposta é 85 gramas de cloreto de lítio, LiCl. Bom, mas viram que eu fiz no caso anterior? O seguinte, eu peguei esta massa e eu vou dividir isso pela corrente elétrica, diz que é 7 amperes. Por que você tem que dividir pela corrente? Porque você não multiplica por 7. Porque quando daqui a pouco eu usar a constante de Faraday, que é ampere vezes segundos, esse ampere aqui de cima vai cancelar com esse aqui de baixo. Por isso que eu coloco no denominador. Bom, a resposta final vai ter que ser calculado o tempo em horas. Tá, então a massa em gramas do cloreto de lítio não interessa, então vou usar a massa molar. 1 mol do cloreto de lítio. A massa de 1 mol do cloreto de lítio é obtido pela soma da massa do lítio, que é igual a 7, mais a soma do átomo de cloro, que é 35,5. 35,5 mais 7, isso é igual a 42,5 gramas do cloreto de lítio. Agora, a massa em gramas do cloreto de lítio aqui do numerador cancela com o denominador. Em seguida, agora eu vou usar a estequiometria. Vocês viram que aqui 1 mol do cloreto de lítio acabou de originar 1 mol de lítio na forma iônica, que é o íon +1. Então, vou escrever aqui 1 mol de lítio na forma de cátion foi originado a partir de 1 mol de cloreto de lítio. Bom, aí eu tenho 1 mol do cloreto de lítio aqui do numerador, que eu cancelo com 1 mol do cloreto de lítio do denominador. Agora eu vou usar a estequiometria da eletrólise. Aqui está. 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons que o íon lítio vai reduzir, que vai receber, produzirá 1 mol de lítio metálico posteriormente. Aqui está, 1 mol para 1 mol. Ok, então eu tenho mol de lítio do íon cátion do numerador, que eu cancelo com o denominador. O que mais? Bom, vamos em frente. Agora eu vou usar a constante de Faraday. Vou usar a constante de Faraday, que é exatamente igual a... Aqui está, foi fornecido, tá vendo? 96.500 Coulomb. Mas não se esqueçam que Coulomb é o mesmo que ampere vezes segundos. Ampere vezes segundos é Coulomb. Isso dividido por 1 mol de elétron, porque 1 mol de elétron é 96.500 Coulomb, ou
96.500 ampere vezes segundos. Mol de elétron eu corto aqui em cima, mol de elétron eu corto aqui embaixo. Aqui eu cancelo o ampere aqui do numerador, cancelo o ampere com o denominador. Se eu parar por aqui, a minha resposta será o tempo em segundos, mas o que eu quero é tempo em horas, então eu vou continuar. Tempo em segundos não interessa, então eu vou escrever aqui 1 hora é 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos, portanto 1 hora equivale a 3.600 segundos. Aí sim, agora sim pessoal, agora sim. Eu posso cortar o segundo aqui do numerador com o segundo do denominador e que o que foi obtido é exatamente o tempo expresso em horas. Posso cortar esses dois zeros, simplificar o que for possível. Bom, enfim, depois disso tudo, a minha resposta final será: o resultado dessa operação é 7,66 horas. É uma dízima periódica. 7,66 horas. A resposta mais próxima desse resultado é 8 horas, alternativa letra A. Tudo bem? Estão acompanhando aí? Certo? Você pode também acessar o portal de estudo de química na internet, o www.profipc.com.br, e fazer exercícios aí da estequiometria da eletrólise, está disponível lá, tá bom, pessoal? A teoria da eletrólise também está disponível no meu canal do YouTube, do portal de estudo de química, na playlist. Você procura lá fisicoquímica, estequiometria da eletrólise, tem a teoria lá para vocês consultarem se houver necessidade. Questão número 4. Bom, na questão número 4 ele fala que uma pilha alcalina foi utilizada como fonte de corrente elétrica para eletrolizar 200 ml de uma solução 0,05 mols por litro de cloreto de níquel. Durante esse processo, forneceu uma voltagem constante de 1,54 volts. Não vou fazer o uso dessa tensão, mas isso é muito importante. A corrente elétrica possui uma intensidade de 0,1 ampere. Bom, o que eu devo fazer? Considerando que o valor da constante de Faraday é igual a 96.500 coulomb/mol, calcule o tempo necessário para reduzir no estado metálico todo níquel presente na solução de cloreto de níquel. Bom, muito bem. Agora eu quero calcular o tempo, né? Tá, então o que eu devo iniciar essa resolução? Bom, se eu quero calcular o tempo, então eu vou começar aqui com esses dados preliminares, cujo volume da solução de cloreto de níquel. Então eu vou escrever aqui, o cloreto de níquel é o NiCl2. Como trata-se de uma solução aquosa, então isso está em presença de água. E em presença de água, o sal fica dissociado, ou seja, os íons se separam. Nessa separação eu terei o cátion níquel mais 2 e os íons cloreto. Especificamente o que nos interessa é o íon o níquel de carga mais 2, que vai ser atraído no polo positivo, negativo, e nessa redução o níquel vai receber o número de elétrons da sua carga, que são 2 elétrons, e ele vai se transformar em níquel metálico. Por que você está fazendo isso, professor PC? Eu estou fazendo isso, meu amigo, minha amiga, para eu mostrar para você a relação estequiométrica dessa eletrólise. Que 2 mols de elétrons que o íon níquel vai reduzir, vai originar 1 mol de níquel metálico. Pronto, agora vamos colocar primeiro o volume da solução, que é 200 mililitros ou 0,2 litros de solução de cloreto de níquel. Como eu vou usar a carga elétrica, e essa carga ela vai aparecer aqui daqui a pouco 96.500 coulomb, que é ampere vezes segundo. Então,
como o ampere vai aparecer aqui no numerador, então tem que colocá-lo aqui no denominador para que eu possa fazer o seu cancelamento. Aqui está a intensidade corrente, ó, é 0,1 ampere. Essa é a corrente passada na solução cujo volume é 0,2 litros. E essa solução tem uma concentração. Aqui está a concentração, é 0,05 mols da solução aquosa do cloreto de níquel por litro. É 0,05 mol por litro de solução. Então, 1 litro de solução. Ok, esse volume em litros aqui da solução do numerador eu cancelo com o volume em litros da solução do denominador. Agora vamos fazer a relação estequiométrica envolvendo o cloreto de níquel com níquel. Aqui está, ó. 1 mol do cloreto de níquel vai originar 1 mol de níquel metálico. 1 mol na verdade de níquel com carga mais 2, né? Depois esse níquel com carga mais 2 vai reduzir e se transformar em níquel metálico. 1 mol de níquel mais 2 para 1 mol de cloreto de níquel. NiCl2. Cancelo aqui mol do cloreto de níquel aqui em cima com mol do cloreto de níquel aqui embaixo. Continuando agora, outra relação estequiométrica entre o níquel mais 2, que vai receber 2 elétrons e transformar em níquel metálico. Então, 1 mol de níquel metálico, 1 mol de níquel metálico será originado a partir de 1 mol de íon níquel com carga mais 2. Aqui está, 1 para 1. 1 mol de níquel com carga mais 2 do numerador, cancelo com o denominador. Agora eu vou fazer a relação estequiométrica aqui do níquel metálico com mol de elétrons. Aqui está, 2 mols de elétrons, que cada íon níquel vai reduzir, produzirá 1 mol de níquel metálico. O níquel metálico do numerador, cancelo com o níquel metálico do numerador. Cancelo os dois e agora eu vou usar a constante de Faraday. Qual é a constante de Faraday? 96.500 Coulomb. Não se esqueçam que Coulomb vai ser o produto ampere vezes segundos. Isso corresponde a 1 mol de elétron. 1 mol de elétron. Sim, perfeito. Esse mol de elétron do numerador, cancelo com o mol de elétron do denominador. Eu também vou cancelar ampere aqui em cima com esse ampere aqui de baixo. Notem que após esses cancelamentos sobrou exatamente o meu tempo e cuja unidade vai ser em segundos. Posso deixar em segundos porque ele não pediu para especificar uma unidade de tempo que ele deseja. Então eu coloco o tempo em segundos mesmo, dou preferência para a resposta em notação científica. Deu exatamente 19.300, tá? 19.300 na forma de notação científica, isso equivale a 1,93 vezes 10 elevado à quarta segundos. Sempre, por favor, deem a preferência para a sua resposta em notação científica, ok? Enquanto isso, vamos colocar as especificações. Bom, então para ganhar um tempinho, dei uma pausa para não se estender muito o seu precioso tempo para essa aula. E eu já coloquei, por se tratar de uma questão dissertativa, nas especificações. Esse 0,2 litros para 0,1 ampere eu escrevi volume da solução pela corrente elétrica. 0,05 mol 1 litro é concentração da solução. 1 mol de níquel para 1 mol de cloreto de níquel é a estequiometria da primeira reação.
Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Eu vou escrever aqui, ó, primeira reação. A reação de dissociação do cloreto de níquel, tá? E essa aqui é a segunda reação de redução do íon metálico, redução do níquel mais 2 a níquel metálico, ok? Para ficar mais clara a resolução. Então, estequiometria da primeira reação. Depois, esse 1 mol de níquel metálico para 1 mol de níquel mais 2 é a estequiometria da segunda reação. Aqui eu tenho 2 mols de elétrons, 1 mol de níquel, a estequiometria da segunda reação também, envolvendo agora o número de elétrons, porque aí o corretor da prova já está vendo ali a reação acima, ele já sabe exatamente que estequiometria você está relacionando. E por fim, a constante de Faraday e a resposta na forma de notação científica, ok? Bom, para finalizar essa aula, essa questão número 5 da Faculdade de Medicina de Rio Preto está falando o seguinte, que a reação entre íons alumínio de carga mais 3 e os bicarbonato produz hidróxido de alumínio utilizado como floculante no tratamento da água. O íon alumínio pode ser produzido pela eletrólise aquosa de eletrodos ativos, em que o ânodo de alumínio sofre corrosão, liberando alumínio mais 3 para a formação do floculante. Mais uma vez, considerando que a constante de Faraday é 96.500 Coulomb vezes mol menos 1, quer dizer, por mol, e que para a produção de alumínio mais 3 por eletrólise foi usada uma corrente de 100 amperes, calcule a massa de alumínio produzida após 193 segundos. Muito bem. Primeira providência, vamos fazer aqui a reação de redução do alumínio. O íon alumínio, ele vai ser atraído no polo negativo, vai receber o número de elétrons correspondente à sua carga, está com falta de 3 elétrons, então ele recebe 3 elétrons e se transforma em alumínio metálico. E aqui eu tenho a relação estequiométrica nessa redução, que é 3 mols de elétrons que o alumínio vai reduzir, vai receber, produzirá 1 mol de alumínio metálico. Como o exercício pede para calcular a massa, então eu tenho que consultar na tabela periódica disponível a massa atômica do alumínio, que é igual a 27. Bom, os dados são 2 agora. Os dados são a corrente, que é de 100 amperes, e o tempo, que é 193 segundos. Nossa, mas por que você está multiplicando a corrente multiplicado pelo tempo? Ah, é simples, porque nós já sabemos que esse produto da corrente pelo tempo vai originar a carga elétrica. A carga elétrica é obtida pelo produto da corrente em ampere pelo tempo em segundos, certo? Essa é a carga elétrica. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, a minha resposta final, ela tem que ser expressa, massa eu vou usar em gramas, já que ele não está aqui induzindo que eu use uma unidade de massa específica, eu vou usar gramas. Bom, então não pode aparecer aqui no final nem ampere, nem o tempo em segundos. Isso vai ter que desaparecer. Mas, para isso sumir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui. Escrever a constante de Faraday. 1 mol de elétrons, 96.500
e 500 coulomb, que na verdade o coulomb é o mesmo que ampere vezes segundos. Tá? O que eu estou escrevendo aqui? O que eu acabei de colocar nessa razão? Isso aqui chama-se constante de Faraday. Eu já vou escrever aqui, ó. Constante de Faraday. E nessa constante de Faraday, que é ampere vezes segundo, que é o mesmo que coulomb, justamente eu cancelo aqui ampere vezes segundo no numerador, ampere vezes segundo aqui embaixo no denominador. Esse mol de elétron também não serve, tem que ser massa em gramas. Então como que eu vou desaparecer com isso? Através da relação estequiométrica agora. 1 mol de alumínio que vai ser produzido nesta eletrólise, 1 mol de alumínio possui uma redução, para formar 1 mol de alumínio, uma redução de 3 mols de elétrons do íon alumínio mais 3. 1 mol de alumínio formado para 3 mols de elétrons. Agora, 1 mol de alumínio para 3 mols de elétrons, eu já estou agora fazendo as especificações durante a resolução. Isso corresponde à chamada estequiometria entre o alumínio produzido e o mol de elétron que o íon está reduzindo. Mol de elétron aqui do numerador, corto com mol de elétron aqui do denominador. Mas eu não quero mol de elétron, eu quero massa em gramas. Então agora eu vou usar a massa molar do alumínio, que é 27 gramas de alumínio metálico. E isso corresponde à massa de 1 mol. 1 mol de alumínio corresponde à massa de 27 gramas. Isso aqui que eu acabei de colocar tem nome, isto chama-se massa molar do alumínio. Essa questão é dissertativa, não é, senhores e senhoritas? E por esse motivo, eu sou obrigado a deixar as especificações na questão. Massa molar do alumínio. E sim, né? Faltou. Cancelar mol de alumínio no numerador com mol de alumínio no denominador. E assim, desta maneira, encontramos a nossa resposta final. A resposta final aqui é igual a 1,8 gramas. Eu espero que para os alunos que estão aprendendo a análise dimensional, estão vendo isso pela primeira vez, eu espero que esses vídeos tenham contribuído para dar um melhor entendimento ao assunto. Meu muito obrigado a todos. Por favor, eu peço a gentileza de indicarem o meu canal para outras pessoas que de alguma forma possam ser ajudadas pelos meus vídeos. Se puderem inscrever, dar um like também, eu agradeço. Caso contrário, eu agradeço da mesma maneira a sua atenção até este momento. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.